Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao programa Teologia Viva. Nesta ocasião, daremos continuidade à nossa reflexão, fundamentação bíblica para a evangelização. Dando continuidade à nossa meditação, gostaríamos de convidar os queridos irmãos a fim de refletirmos sobre a fundamentação bíblica para o investimento divino na obra da evangelização. Portanto, se temos interesse de fundamentarmos biblicamente o investimento divino como base para a prática evangelística, precisaremos olhar primeiramente para Deus e para a sua revelação escrita, pois a evangelização baseia-se no princípio de que as Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Gálatas capítulo 3, versículo de número 8. Na versão siríaca, vemos esse texto traduzido da seguinte forma: visto que Deus, de antemão, sabia que os gentios seriam justificados pela fé, então, antecipadamente, ele anunciou a Abraão, como diz as Escrituras: em ti serão benditas todas as nações. Nesse caso, o apóstolo Paulo, quando fez essa afirmação aos Gálatas, se referia aos textos de Gênesis, capítulo de número 12 e o verso de número 3, Gênesis também, capítulo de número 18 e o verso de número 18, como também Gênesis 22 e o verso de número 18, pois a proclamação divina feita ao Pai da fé revela que Deus foi o primeiro pregador do Evangelho a todos os povos. Porém, antes do anúncio feito ao patriarca, a Bíblia aponta para o fato de que quando Adão pecou e se afastou de Deus, ele tentou se esconder, e aí vemos a iniciativa divina de ir ao encontro do homem caído e frustrado pela transgressão. Quando Deus lhe perguntou: onde estás? Isto está em Gênesis, capítulo de número 3 e o verso de número 9. Nesse momento de confronto, Deus revelou o plano da salvação ao homem em Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 15, que nos diz o texto: farei que haja inimizade entre vós e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3 e 15. O investimento divino em favor da pregação do Evangelho vai além do propósito de cooptar pessoas a fim de que elas pertençam a uma religião, pois esse anúncio propaga a justiça e a misericórdia de Deus para com todos os homens. Por isso está escrito: ele fez isso para que nos séculos vindouros pudesse claramente mostrar as riquezas incomensuráveis e insuperáveis de sua graça em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, provendo nossa redenção. Efésios capítulo de número 2 e o verso de número 7. Pois bem, a palavra de Deus nos informa que ele aplicou os recursos inesgotáveis de sua glória, fazendo convergir céus e terra, a fim de que o ato salvífico operado por intermédio de Jesus alcançasse todos os homens e, pela proclamação do Evangelho, os tornassem inexcusáveis diante de Deus. Portanto, o investimento divino na obra evangelística ocorre para que a Igreja, com apoio do Espírito Santo, possa executar a contento essa tão preciosa missão. Caso contrário, ela não terá o respaldo e nem as condições necessárias para efetuar plenamente a pregação do Evangelho.
Vejamos, portanto, que Deus investiu na pregação do Evangelho ao enviar Jesus ao mundo. O investimento divino foi baseado no amor que o Pai tem pela humanidade. Por isso, Deus deu o seu único Filho, o seu bem mais precioso, em favor dessa causa. Não houve e nunca haverá um argumento tão persuasivo e tão eloquente como esse, pois Jesus cumpre em si mesmo diversos desígnios que revelam a multiforme graça e sabedoria de Deus. Listaremos alguns benefícios do investimento divino feito em favor da pregação do Evangelho através de Jesus Cristo. Jesus se entregou plenamente ao investimento divino. A entrega do Messias ao propósito estabelecido desde a eternidade foi tão grande que não há como mensurar a sua rendição a esse investimento. As Escrituras Sagradas descrevem que Jesus, ao experimentar esse processo, esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo e nasceu como ser humano. Filipenses capítulo de número 2 e o verso de número 7. Perceba que o pastor e teólogo Ezequias Soares comenta esse texto bíblico dizendo que esse esvaziamento, porém, não é o esvaziamento de sua divindade, mas de sua glória. Jesus jamais deixou no céu a sua divindade para recuperá-la depois. É impossível a nós, seres frágeis, mortais e pecadores, encontrar nas Escrituras a linha divisória entre a divindade e a humanidade de Jesus. Trata-se de um mistério oculto aos seres humanos. Isto nós percebemos na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, Romanos 9 e 20 e também em Jó, capítulo de número 9, versículos 3 a 14. Essa declaração descreve que Jesus ofertou, através das suas obras, das suas pregações e dos seus ensinamentos, a sua vida sem nenhum tipo de reserva. Por isso, sem sombra de dúvidas, ele se doou completamente pela humanidade. Contudo, outra verdade sobre essa ação divina é de que Jesus foi investido de poder para cumprir a missão evangelística. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio cheio de graça e de verdade. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo de número 14. Pois para esse propósito ele foi ungido por Deus. Lucas, capítulo 4 e o versículo de número 18. Por isso, Jesus revelou aos seus discípulos o investimento do Pai sobre a sua vida, dizendo: mas se eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou ao meio de vós. Mateus capítulo de número 12 e o verso de número 28. O Salvador não veio ao mundo para ser mais um profeta, mais uma voz ou mais uma opção. A forma que as maravilhas operadas por ele aconteciam eram resultado do investimento celestial sobre a sua vida, e esses sinais confirmavam o seu ministério entre as multidões. Mateus capítulo de número 11, versículos de 2 a 15. Portanto, vejamos outra verdade sobre o desdobramento do investimento divino em favor da evangelização dos povos. O investimento divino fez de Jesus a palavra viva de Deus. Jesus pregou o amor de Deus através de suas obras e palavras, a ponto de dizer aos seus discípulos: ninguém tem maior amor nem compromisso mais forte do que dar a própria vida pelos amigos. João 15 e o verso de número 13. O comentarista e teólogo Charles Ellicott, quando se referiu ao amor de Deus, disse, em comparação com João capítulo 10 e o versículo de número 17 e 18, que diz: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai.
Percebe-se assim que nada maior é concebível em relação ao amor. Dessa forma, entendemos que Jesus falou de seu próprio amor. Consequentemente, o cerne desse texto se concentra na declaração de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem de Jesus não era baseada em argumentos vazios ou em simples retóricas superficiais. Pelo contrário, através de declarações semelhantes a essas, ele pregou com a própria vida e estava manifestando o investimento do Pai aos seus discípulos em favor do Evangelho, revelando assim que ele estava disposto a cumprir a missão que lhe fora confiada e, dessa forma, almejava inspirar seus discípulos por sua conduta e vida, pois tudo o que ele operava e falava era fundamentado pelas Escrituras Sagradas. Portanto, vejamos mais um investimento divino por intermédio de Jesus. Ao delegar a autoridade espiritual aos seus discípulos, Jesus estendeu o investimento divino sobre todos os que evangelizam. A plenitude desse investimento repousou sobre o ministério terreno de Jesus. Por isso, ele transmitiu poder aos seus discípulos para curar os enfermos e para operar maravilhas, enquanto eles pregavam o Evangelho. Foi Jesus quem disse: ouçam com atenção, eu dei a vocês autoridade. Essa autoridade que agora vocês possuem é para pisar as serpentes e os escorpiões, e eu dei a vocês habilidade para exercer essa autoridade sobre todo o poder do inimigo, isto é, de Satanás, e nada irá, de forma alguma, prejudicá-los. Lucas capítulo 10 e o verso de número 19. É importante entender que Jesus concedeu aos discípulos poder do alto para que eles pudessem expulsar demônios, conforme Mateus capítulo 10 e o verso de número 1. Também lhes prometeu que eles fariam essas obras e ainda as fariam maiores do que estas, conforme João capítulo de número 14 e o verso de número 12. Nesse caso, o teólogo e pastor John Gill fez um comentário acerca desse investimento divino, dizendo que Jesus se interpôs como mediador e advogado que intercede pelos discípulos diante do Pai, a fim de que eles recebessem a assistência necessária para a pregação do Evangelho ou realização de operações milagrosas em favor do reino de Deus. No entanto, é importante entender que tudo isso seria realizado debaixo da autoridade que está no seu nome, ou seja, no nome de Jesus. Conforme Mateus capítulo de número 18 e 20, João capítulo de número 14, versículos 13 e 14, Marcos capítulo de número 16, versículos 15 a 17, como também o versículo 20. Sendo assim, vejamos mais uma verdade do investimento divino em favor da evangelização. Jesus ensinou aos seus discípulos como eles poderiam receber o investimento divino. Quando o mestre da Galiléia esteve pregando e ensinando acerca do Evangelho do Reino, ele orientou os seus discípulos a jejuar e a orar para receberem a capacidade espiritual. Isto nós vemos em Mateus capítulo de número 17 e o verso de número 21. Pois ele via as multidões à semelhança de ovelhas que não têm pastor, conforme Mateus, capítulo de número 9, versículos 35 a 37. Jesus também instruiu os discípulos a clamarem ao Pai em favor de novos ceifeiros para essa tão grande obra, dizendo: peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Mateus capítulo de número 9, o verso 38. O verbo pedir, usado por Jesus através dessa instrução, vem de um termo grego que significa solicitar, orar, implorar,
ou pleitear, referindo-se a um apelo urgente proveniente de uma grande necessidade. É justamente nessa dinâmica da oração e da incessante busca pelo Senhor da seara que se encontra a provisão em prol do Evangelho. Todavia, devemos destacar o texto bíblico que nos ensina outra grande verdade. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 9. É importante destacar que o termo referente a ceifeiros, no original grego, significa trabalhador do campo, segador, obreiro e operário. O ceifeiro se envolve na atividade que requer um considerável dispêndio de esforço, literalmente trabalhador, conforme Mateus, capítulo de número 10 e versículo de número 10, como também o capítulo de número 20, versículos de 1 a 8. Na verdade, os ceifeiros das Boas Novas trabalham em diversas áreas da evangelização, arando, limpando, escavando, plantando, adubando, aguando, protegendo, cuidando, vigiando, supervisionando e colhendo. Eles trabalham diligentemente por meio do esforço espiritual e até mesmo físico e mental. Eles investem tempo, talento e recursos no serviço do Mestre. Eles não são entregues à preguiça, à ociosidade, à omissão ou à negligência, mas como providos pelo Senhor em prol do evangelismo, eles têm conhecimento do Evangelho, pregam uma mensagem bíblica conforme o modelo ensinado por Jesus e conforme o conteúdo da própria mensagem da salvação. Os evangelizadores sabem que os recursos para a atividade evangelística são provenientes de Deus e esse investimento é feito por intermédio de Jesus. Por isso, ele disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Isto está em João, capítulo de número 15 e o verso de número 5. Porém, o que seria esse nada, o qual Jesus se referiu? Indubitavelmente, esse nada refere-se a tudo, ou seja, tudo o que intentarmos fazer deverá ser feito em Jesus, para Jesus e por intermédio de Jesus. Caso contrário, nada será feito. O comentarista e teólogo Albert Barnes diz que essa expressão denota a extrema dependência que os discípulos teriam de Jesus. Por isso, nessa relação, vemos três grandes verdades. Número 1. Toda boa obra do discípulo está relacionada a Jesus. Número 2. Essa boa obra será proporcional à proximidade que esse discípulo tem de Jesus. Número 3. Jesus é a fonte de inspiração para todos os discípulos. O investimento divino em favor da obra da evangelização não foi somente efetuado por intermédio de Cristo Jesus, mas também foi realizado através da pessoa do Espírito Santo. Por isso, precisamos refletir em algumas verdades. Deus investiu na pregação do Evangelho ao respaldar essa atividade pelo Espírito Santo. A natureza, a responsabilidade e a abrangência acarretada à atividade evangelística fizeram com que Deus investisse na obra da evangelização através do Espírito Santo. Essa empreitada por si só é suficientemente árdua e complexa, pois não é uma simples tarefa fazer com que homens, os quais vivem dentro de seus sistemas culturais,
que interagem com os diferentes tipos de saberes, que experimentam formas distintas de crenças, que assimilam vários códigos éticos e que se relacionam com múltiplos valores morais, percebam o plano divino para a salvação da humanidade por si sós. Portanto, assim que Jesus executou todo o investimento divino através do seu ministério terreno, Deus, por sua vez, entregou ao Espírito Santo toda a responsabilidade quanto ao Evangelho. Consequentemente, o compromisso firmado desde o seu eterno conselho foi classificado pelas Escrituras como sendo o ministério do Espírito, conforme 2 Coríntios, capítulo de número 3 e o verso de número 8. O Espírito Santo veio para servir, para ministrar e para atuar com o Evangelho, no Evangelho, através do Evangelho e pelo Evangelho. Isto quer dizer que a difusão, a sustentação, o entendimento e a prosperidade da mensagem salvífica está sob o domínio e atuação do Espírito Santo. Além de ministrar as virtudes espirituais que só competem exclusivamente a Ele, tais como paz, perdão, misericórdia, justiça, graça, regeneração, liberdade, vida, adoção, alegria, conforto, salvação, santificação e o próprio batismo com Espírito Santo. Ele também torna o homem propriedade divina, seu santuário e sua habitação. Da mesma forma, ele distribui dons, ministérios e armaduras espirituais a homens e ainda qualifica pessoas através do amadurecimento do fruto do Espírito e as impulsiona para a pregação do Evangelho e, por intermédio dessa proclamação, transmite aos corações dos homens iluminação, consolação e edificação. Por isso, esse ministério é glorioso e específico, porém, é necessário estarmos atentos a algumas verdades. Advertência quanto à atuação do Espírito Santo na obra da evangelização. O papel preponderante que o Espírito Santo de Deus veio a exercer sobre a igreja aponta para um alerta a todos os evangelizadores, pois esses anunciadores das boas novas devem estar atentos quanto à forma de tratamento e à forma de relacionamento a serem desenvolvidas com a pessoa divina do Espírito Santo, pois existem atitudes que podem impedir a atuação plena da sua parte em favor do crente e, consequentemente, afetar a obra da evangelização. Por isso, vejamos algumas advertências bíblicas que auxiliarão aqueles que desejam agradar ao Santo Espírito de Deus. Aquele que evangeliza não deve tentar manipular a ação do Espírito Santo. Uma das grandes tentações que o evangelizador sofre é a de querer credenciar as manifestações do Espírito Santo às performances humanas. Foi isso o que aconteceu com um novo convertido, pois a Bíblia relata que ele, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Atos capítulo de número 8, versículos 18 a 20. Essa atitude trouxe maldição a ele, pois a unção de Deus não é adquirida pelas facilidades que o dinheiro pode proporcionar, mas as maravilhas divinas são provenientes de uma vida de integridade regada pela oração e pelo jejum. As Escrituras Sagradas revelam o segredo daqueles que evangelizam. O apóstolo Pedro declarou a fonte de sua autoridade espiritual quando disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno.
Atos capítulo 3 e o versículo de número 6. O teólogo Norman Russell Champlin comenta essa verdade afirmando que os dons não são dados por Deus para nosso aprazimento ou apenas para o benefício pessoal daqueles que os recebem. Pelo contrário, os dons são conferidos para benefício alheio, sem importar se se trata do dom da mordomia, da cura, da profecia, do ensino ou de qualquer outro dom. É importante que os evangelizadores estejam atentos a esses detalhes concernentes ao Espírito Santo, para que não haja conflitos de interesses daquilo que ele deseja transmitir com aquilo que desejamos desfrutar. Outra grande verdade que deve ser observada é que aquele que evangeliza não deve entristecer o Espírito Santo. As Escrituras Sagradas revelam que o Espírito Santo é uma pessoa que habita no crente, conforme Romanos 8 e 9, 1 Coríntios 6 e 19. E, como tal, a Bíblia adverte: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Efésios capítulo 4 e o versículo 30. Promover tristeza, decepção e amargura ao Espírito Santo não deve ser a característica daquele que evangeliza. Pelo contrário, o anunciador das boas novas precisa agradar ao Espírito Santo de tal maneira que ele venha sentir alegria, deleite e harmonia com a vida do pregador do Evangelho. É importante atentarmos para algumas advertências. Por isso, vejamos que aquele que evangeliza não deve resistir à ação do Espírito Santo. O diácono Estevão denunciou em sua eloquente pregação algo deprimente quanto aos religiosos judeus. Acerca deles, os registros bíblicos informam a seguinte expressão: povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre o Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Atos capítulo 7 e o versículo 51. O pensamento bíblico indica que tanto os mensageiros do Evangelho como os seus ouvintes não podem endurecer o coração quanto às ações e manifestações do Espírito Santo, conforme Hebreus capítulo 3 e o versículo 15. Essa resistência impede a manifestação da graça de Deus na vida do anunciador e na vida do ouvinte do Evangelho. Podemos ainda perceber outra grande verdade: aquele que evangeliza não deve extinguir o Espírito Santo. A palavra de Deus é categórica ao exortar a todos os crentes, dizendo: não extingais, não subjugueis ou sejais indiferentes ao trabalho e à orientação do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5 e 19. Essa atividade pode ser denominada como a prática de apagar a chama do Espírito Santo. A Bíblia adverte que essa atitude é semelhante a desprezar as manifestações e as operações espirituais. Aquele que evangeliza deve ter muito cuidado para não se encontrar em oposição às ações que o Espírito de Deus deseja realizar. Por isso, vejamos a última advertência desse presente episódio. Aquele que recebe o Evangelho não deve blasfemar contra o Espírito Santo. Essa é a maior de todas as advertências citadas nessa abordagem, pois a Bíblia diz: portanto, eu digo a vocês que todo pecado e blasfêmia, todo falar abusivo, injurioso e maldoso ou ação indigna contra as coisas sagradas serão perdoados às pessoas, mas
blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas todo aquele que falar contra o Espírito Santo, atribuindo os milagres feitos por mim a Satanás, não será perdoado, nem nesta era, nem no porvir. Mateus capítulo de número 12, versículos 31 e 32. A blasfêmia é o ato de ofender, de insultar e de afrontar alguém. Quando a Bíblia se refere à blasfêmia contra a pessoa do Espírito Santo, ela está apontando para o agravo contra a terceira pessoa da Trindade, pois o blasfemador tem a intenção deliberada e consciente de rejeitar completamente, pelo ultraje, tanto a pessoa quanto a obra manifestada pela pessoa do Espírito Santo. Isto nós podemos perceber em Lucas capítulo de número 12, versículos de 8 a 12, Mateus capítulo de número 12, versículos 31 a 37, como também em Marcos capítulo 3, versículos 28 a 29. Essa prática tem origem num coração endurecido. Por isso, é necessário tomar cuidado com essa atitude destruidora. Tanto o evangelizador como a pessoa evangelizada podem ser atraídos pela rebelião e operarem atitudes delinquentes contra o Espírito Santo de Deus. Portanto, é necessário estarmos atentos ao engodo de Satanás. Por isso, o teólogo e pastor Donald Stamps, ao comentar esse texto bíblico, disse: a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada contra o seu testemunho relacionado a Jesus Cristo. Aquele que se opõe rejeita a voz do Espírito, se opõe ao único recurso divino que pode levá-lo a Deus. Existem alguns passos que levam o homem à blasfêmia. Número 1, entristecer o Espírito Santo. Número 2, resistir o Espírito Santo. Número 3, extinguir o Espírito Santo. Por conseguinte, queridos irmãos, não esqueçamos que o Espírito Santo é o agente divino que conduz o pecador à conversão. Ele está aqui na terra para cumprir a missão de levar o homem a Deus. Porém, ele não só atua auxiliando o homem perdido, mas orienta, capacita e instrui o arauto das boas novas para que ele possa proclamar eficientemente essa mensagem. Por isso, é importante estar atento às advertências bíblicas. Portanto, queridos irmãos, esperamos que o conteúdo da nossa reflexão tenha produzido interesse para que, no próximo episódio, possamos estudar juntos sobre a fundamentação bíblica para a evangelização. Oremos então. Querido Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome, porque Tu tens investido em nós para que possamos evangelizar, para que possamos anunciar a Tua palavra. Este investimento percebemos pela pessoa de Jesus, como também percebemos pela pessoa do Espírito Santo. Continua atuando em nós. Continua, Senhor, usando o pastor da igreja, Senhor, o nosso pastor presidente, para que bênçãos possam fluir e a Tua igreja possa continuar anunciando a Tua palavra. Nós cremos assim, por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém.